Bom dia, que Deus abençoe este dia e todos aqueles que estão firmes e fortes na leitura da Bíblia. E hoje nós vamos em Mateus capítulo 10, 11 e 12. E o livro de Mateus, o capítulo 10, fala: Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todos os doentes e enfermidades. Então Jesus ele chamou os 12 e deu autoridade para expulsar os demônios, doenças e todo tipo de enfermidade e curar os enfermos. Esses são os nomes dos 12. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Então aqui Jesus ele chama, ele dá autoridade e também dá as instruções. E são essas as instruções que nós temos que viver hoje também. E as instruções é assim, olha só: não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguma dos samaritanos. Antes dirigem-se às ovelhas perdidas de Israel. Vai para as ovelhas perdidas, os afastados, os desagrejados também, é ou não é? Mas as ovelhas perdidas, aquelas pessoas que estão perdidas, sofrendo, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. Vocês recebem de graça e também dei de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre e nem cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Leva uma vida simples. Leva uma vida simples, cura as pessoas, liberta. Olha as instruções do Senhor Jesus aqui. Então, essas instruções é muito forte, que nós temos que carregar hoje também todas essas instruções. As ovelhas perdidas da casa de Israel, né? O foco aqui. Vai, prega para os judeus, cura os doentes, viva de uma forma simples. Então, ele começa também a falar aqui da rejeição. Não é porque nós somos de Deus, porque todas as pessoas vão nos aceitar e tratar bem. Não, os 12 foram os rejeitados e nós também vamos ser rejeitados. E não são poucas, e são muitas as pessoas que nos rejeitam, que não vão nos receber de braços abertos, que não vai receber bem o evangelho. E nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. No verso 16 até o 25, Jesus ele traz um aviso sobre todas as perseguições. E eu te digo, bem-aventurado sois aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. E se você está sendo perseguido por causa do nome do Senhor Jesus, se alegre com isso. Se alegre com isso. Ele fala: eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Então a gente tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Nós temos que vigiar. Então, fala aqui que nós vamos ser levados aos reis, os governadores, por causa de Cristo. Mas não devemos temer isso. Não tema. Nós temos que temer, sim. O que o Evangelho está nos ensinando é perder a nossa salvação. Isso nós temos que temer. Isso nós temos que ter o temor, né? Então, é muito forte quando a gente lê isso daqui. Como você está sendo perseguido por causa do Evangelho, por causa da sua fé, muitas das vezes, aqui também no Evangelho que eu pedi para você ler, divide coisas e pessoas, até famílias, por causa da sua fé. Quando você assume a sua fé, é algo glorioso, mas se alegre com isso. Nós temos que temer quem pode lançar nossa alma para o inferno. Ou não é verdade? Então, nós temos que confessar Cristo todos os dias.
nós temos que confessar o amor de Cristo. E isso é muito forte. Então, tem pessoas que estão sendo perseguidas no trabalho, perseguidas até mesmo na família, por causa do nome do Senhor Jesus. Mas saiba que você vai receber a sua recompensa. Aqui no verso 40, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria e um desses pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, sirva a Deus, sirva o profeta, o homem de Deus, porque você vai ter a sua recompensa. E aqui no capítulo 11 está falando acerca de João Batista. João Batista, que Jesus ele falou algo aqui de João Batista muito forte, que chamou minha atenção, hein? Quando eu li aqui o capítulo 11, olha aqui, o que está escrito aqui. Quando acabou de instruir os 12, ele instruiu, falou da perseguição, deu as instruções, falou tudo, viveu uma vida simples, curar os enfermos e tudo. Vive pela fé, só leva a roupa do corpo. Ele falou aqui de João Batista. Quando acabou de instruir os 12, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haverá de vir, ou devemos esperar outro? Quando João Batista descobriu que Jesus, estava ali naquela situação, quando João ao ouvir na prisão, estava na prisão, que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Quando ele estava na prisão, João Batista na prisão, ele estava ouvindo tudo que Jesus estava fazendo, ele pediu para perguntar: é esse? Ou nós temos que esperar outro? Você sabe que a gente tem que tomar conta do nosso psicológico. É uma outra pregação isso, outro ensinamento. Mas no meio da luta, até João Batista, ele teve uma dúvida. Mas não é isso que nós vamos falar. Só que ele perguntou: é esse? Mas ele já sabia que era o Senhor Jesus. Mas ele pediu para perguntar. Jesus respondeu: volte e anuncie a João o que vocês estão vendo, ouvindo e vendo. Os cegos veem e os aleijados andam. Os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver é um profeta. Sim, eu digo a vocês, é mais que profeta. Este é aquele a que respeito, de quem este está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos, isso daqui que eu queria achar. Do meio dos nascidos, olha só. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Os nascidos de mulher, Davi, Gideão, Abraão, Sansão, os nascidos de mulher não tem ninguém igual a ele. Não tem ninguém maior do que João Batista. Foi um homem de Deus. Jesus testemunhou isso. Isso é algo glorioso. Imagina só o próprio Senhor Jesus falando assim para você, ó. Poxa, aquela pessoa ali é um homem de Deus.
aquele ali é um homem de Deus. Imagina só, que alegria, hein? Quando eu li isso daqui, é muito forte. Jesus de Nazaré falando acerca de João Batista. O homem nascido de mulher, ele é o maior que todos. E o menor no reino é o maior que o João Batista. Mas isso me chamou muita atenção. No versículo 19, fala aqui da indiferença das pessoas. Eu quero até ler aqui o versículo 19, que também é muito interessante, do capítulo 11, que diz assim: veio o filho do homem, comendo e bebendo, e diziam: aí está o comilão e o beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Então, se era João Batista, que pregava simples e com roupas meio simples no deserto, a pessoa rejeitava. O povo é assim. Se era o Senhor Jesus, falava que era comilão e beberrão, bebedor de vinho. Então, as pessoas, é assim que as pessoas olham. Mas não é o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam. É o que Deus pensa de você. E é o que você é diante também de Deus. Amém? Está aqui, ai das cidades que não se arrependeram. Então Jesus começou a denunciar cidades que haviam sido realizadas a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro ou em Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido. Aquela cidade, aquele povo, aquelas pessoas não quiseram se arrepender. E o versículo 25 fala o repouso para os cansados, aonde ele fala, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tá aqui, Jesus, ele fala aqui também acerca do sábado. Diz assim: naquela ocasião Jesus dizia: eu louvo ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi o meu agrado, o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Amém? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E por fim, está aqui o capítulo 12, para a gente encerrar nosso estudo de hoje. Fala: o Senhor é o Senhor do sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome, comeram e colheram espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia, contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E isso daqui é algo glorioso.
ele constituiu o sábado como um dia de descanso, e como também hoje nós temos o próprio Senhor Jesus, que hoje também o domingo é o dia do Senhor. E esse assunto, quando nós falamos de sábado, para muitas pessoas o dia de descanso é a segunda, outros a terça, outros a quarta, outros a quinta, outros a sexta e assim por diante. E isso é algo glorioso. Então, fica aí mais um capítulo que eu quero só encerrar aqui no verso 38, que diz assim, ó. Tem aqui os servos, versículo 15, né? O Senhor escolhido de Deus, que é muito forte. No capítulo 12, né? Que Jesus retirou daquele lugar, muitos seguiam, ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo que não tivesse tal. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías. Sempre Mateus falando acerca lá do Velho Testamento, que Isaías é um livro messiânico que já trazia aí a vinda do Senhor Jesus. E isso é muito forte. A acusação contra Jesus, das perseguições. Tem aqui o sinal de Jonas, que Jesus falou, ó, não vai haver sinal para nenhum de vocês, a não ser o sinal de Jonas. E isso daqui é muito forte, ó, geração perversa e adúltera, pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo, como esta geração, e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. É muito forte. E, por último, fala da mãe e dos irmãos de Jesus. Amém? Pastor, Jesus teve outros irmãos? Sim, teve outros irmãos. José, que era casado com Maria, Maria teve mais filhos. Não foi somente o Senhor Jesus. Ah, pastor, mas ela não era Virgem Maria? Sim, o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E depois ela teve outros filhos, como está aqui na palavra de Deus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é a mãe? Quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? Perguntou. E, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Glória a Deus. E assim nós terminamos mais um capítulo da Bíblia. E eu gostaria que você viesse ler o 13, o 14 e o 15. E vamos nessa fé. Passou um pouquinho hoje, mas é muito gostoso a gente ler e meditar a palavra do nosso Deus. Deus abençoe sua sexta-feira. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus seu final de semana. Domingo hoje nós vamos estar na célula, domingo na presença de Deus e segunda-feira às 6:30 da manhã nós vamos estar aqui de volta com todos vocês. Um beijo no seu coração e até mais.